Já chorou de alegria e já viveu de amor. O bairro que eu vou fotografar em Salvador dessa vez é um bairro bem charmoso, super pitoresco. Fica do lado do Pelourinho, centro histórico da cidade. Tem casarões maravilhosos, coloridos. É um polo cultural importante. Tem casas de artesanato, restaurantes com comida regional, museus. Pois, Monique, seja bem-vinda à Casa Recôncavo. Viu que aproveite muito aqui o momento de vocês. Para quem não me conhece, eu sou Monique e estou há 8 anos vivendo um profundo processo de autoconhecimento. Tudo começou quando eu decidi abandonar uma carreira de 10 anos como nutricionista. Eu estava no auge da minha trajetória profissional, mas mesmo assim já não me sentia feliz. Foi nesse período que participei de um ensaio intimista e percebi o potencial transformador da fotografia no meu próprio processo. Decidi, então, levar essa ferramenta para outras mulheres e, desde então, viajo pelo Brasil com o Corpo em Poesia, um projeto de fotografia intimista onde, por uma semana, eu alugo um espaço exclusivamente para fotografar mulheres que querem criar experiências de reconexão consigo mesmas. Eu vou fotografar essa semana em Salvador e a locação que eu escolhi dessa vez, ela é muito especial para mim, porque já tem muito tempo que eu tô querendo fotografar nela. Desde a primeira vez que eu vi, eu já sabia que eu ia fotografar. É uma casa maravilhosa do ano de 1905, que fica no Santo Antônio, Além do Carmo. Uma iluminação perfeita, cheia de decoração de arte. Inclusive conta com uma coleção do artista baiano Mário Cravo Neto, que era fotógrafo, cineasta, desenhista, e aqui é tudo decorado com muita sensibilidade. Ao chegar aqui, eu fiquei mais apaixonada ainda. Temos essa vista maravilhosa que a casa oferece a vocês. À tarde temos um pôr do sol lindo. Ainda tem mais, tem 2 andares. Eu vou ficar aqui por uma semana, tenho muitas mulheres para fotografar, então vai ser uma semana intensa, de muito trabalho, muita dedicação. Essa vista também é maravilhosa, que à noite, aqui é muito lindo. Eu estou muito animada, muito ansiosa para receber aqui nessa casa mulheres que são incríveis, que vão amar também ser fotografada nesse espaço, não tem como não amar. E para que eu consiga realmente me dedicar ao trabalho e manter minha higiene mental. É fundamental para mim ter uma organização, então eu deixo tudo bem orquestrado para que eu consiga me alimentar de forma saudável, fazer minha atividade física, fazer minha yoga, fazer minha meditação, porque se vacilar, tão intenso o trabalho que eu acabo não priorizando esse outro lado meu, que eu também gosto de estar em dia. E eu resolvi que vou registrar tudo que eu puder registrar, vou contar aqui para vocês como vai ser essa experiência, né? Aquelas mulheres que permitirem que eu faça o registro, eu vou também fazer esse registro,
talvez até coletar depoimentos delas. Resolvi que vou expor aquilo que puder ser exposto e quem tiver interesse em acompanhar é só seguir aqui o canal. A primeira coisa que eu faço quando eu chego em uma hospedagem é verificar se está tudo funcionando perfeitamente, né? Internet, freezer, congelador, ar-condicionado, porque caso tenha algum problema, dá tempo da anfitriã resolver, né? Em seguida, eu vou cuidar de colocar as coisas na geladeira, guardar os mantimentos. Normalmente eu levo para esses espaços por conta das minhas peculiaridades na minha alimentação. E aí, em seguida, eu vou organizar minha mala, né? Tirar as coisas da mala, roupas, cosméticos, porque eu só consigo trabalhar se tiver tudo em ordem. Então, depois que eu deixo tudo em ordem, é que eu vou pegar minha câmera, pegar a iluminação para poder fazer os meus testes, né? Eu gosto de fazer esses testes antes, brincar um pouquinho com ângulos, com luzes, para que quando eu for fotografar, eu já tenha mais ou menos em mente aquilo que eu desejo fazer. É claro que a inspiração vai surgindo na hora, mas eu gosto de ir com alguns arquivos já em mente. Cada mulher que eu fotografo carrega uma história única. E apesar de buscarem na fotografia seu próprio autoconhecimento, cura e reconexão consigo mesmas, eu sinto que essas histórias acabam encontrando a minha. É como se suas jornadas me fizessem aprender um pouco mais de mim. É aí que eu percebo que não estamos sozinhas em nossos processos. Mesmo vivendo histórias diferentes, podemos nos reconhecer umas nas outras. Por isso que eu sinto tanta vontade de compartilhar essas experiências com você que me acompanha. Acredito que as histórias que transformam a mim também pode, de alguma forma, transformar outras mulheres. Pode deixar aí que eu pego. Obrigada, amigo. Você acabou de estacionar, estacionei lá embaixo. Ah, tá certo. Falou, código, por favor. Down in Louisiana, where the tall, tall pine trees grow, there live a preacher daughter and she knows how to jelly roll. Normalmente eu gosto de reaproveitar os sacos, mas aqui tá com um durex que tá impossível de tirar. Maçãs pro suco detox, biscoitinhos, gengibre também para o suco, manteiga. Well, I got a gal in old St. Louis, one in San Antonio. Come and get it while you can, for tomorrow I'll be gone. And my good gal sitting alone. Eu sei que o ideal é a gente escolher presencialmente os legumes, as frutas, mas assim, muitas vezes por questão de logística, para mim fica muito mais prático eu fazer essas compras online mesmo. Então, muitas vezes eu compro pelo iFood, mesmo legumes e verduras. Quando eu posso, eu vou até o hortifruti, inclusive eu amo escolher. Mas muitas vezes a correria do dia a dia não permite. Então, eu tenho uma frase que eu gosto bastante, né? Que é: o feito é melhor do que perfeito. Quando eu consigo fazer perfeito, eu faço. Mas, pelo menos, eu sei que eu comprando nesse formato, eu vou ter sempre aqui meus legumes, minhas verduras, para eu poder me alimentar mais saudável. Desde a época que eu fazia atendimento de nutrição, eu tinha o hábito de tomar suco detox de manhã, né, onde eu misturo alguns legumes com algumas folhas e algumas frutas. E para facilitar o dia a dia, eu costumo fazer congelamento. Então eu corto todos os legumes, frutas e congelo, porque aí quando chega de manhã só faço bater no liquidificador. E eu vou fazer isso ainda, tinha programado para fazer hoje, porém hoje foi um dia bem apertado e eu não consegui fazer isso, então eu só fiz higienizar ali o que eu comprei hoje. Eu já tinha comprado outras coisas que já estão também higienizadas e guardadas, e amanhã eu vou fazer essa organização de cortar e congelar.
Well, she likes to say we shouldn't, but you know we always will. The hollers catch me if you can, runs up over the hills. Well, that's how she gets her thrill, saying that we shouldn't, but she knows we always will. Yeah, she always says we shouldn't, saying that we shouldn't, but she always will.